Muito bem, nem sendo, todavia, Deltan Dallagnol um oportunista de toga, um acusador implacável, pouco preocupado com a justiça de suas acusações, um demagogo em estado bruto, digno de Oscar por sua interpretação de bom moço, nem assim ele merecia a cassação em julgamento casuísta e unânime do TSE. Acho que a essa altura todo mundo já sabe o que aconteceu. Deltan, sabedor que sofreria procedimentos administrativos disciplinares dentro do Conselho Nacional do MP e que poria em risco sua permanência no cargo, preferiu pedir contas e ir embora exonerando-se. Assim, preservaria, como preservou, aos seus direitos políticos, sua elegibilidade, que bem utilizou para ser eleito com votação expressiva deputado federal pelo Paraná em 2022. A manobra explícita pode ter sido imoral, mas não foi ilegal. E não se pode presumir que Deltan, na Procuradoria, seria inevitavelmente condenado em processos administrativos, porque não se pode presumir a culpa de quem quer que seja. Pedir exoneração para evitar prejuízos na carreira, antecipar a aposentadoria para evitar perda de direitos trabalhistas, todos esses métodos elisivos, como se diz em direito, são perfeitamente possíveis e nada tem de ilegais. Portanto, cassar o registro da candidatura do Deltan com base no argumento surreal de que ele se demitiu para evitar a perda de sua elegibilidade é, ao mesmo tempo, certo e errado. Certo porque foi isso mesmo. Errado porque isso não é uma ação ilegal e, portanto, não impede a plenitude dos direitos políticos do ex-procurador. Essa conduta dele não esbarra em quaisquer daquelas condutas vedadas na lei das inelegibilidades, na lei da ficha limpa ou qualquer diploma penal brasileiro. Há, ao contrário, o princípio da reserva legal no direito penal brasileiro, âncora do direito penal em qualquer país democrático do mundo. Só se pode punir por ação que esteja prevista em lei como suscetível de punição. Ação ou omissão, diga-se, o que não foi o caso aqui. Bom, eu estou descendo o pau no Deltan, mas defendendo que permaneça com seus direitos políticos íntegros e com seu mandato de deputado federal. Pareço contraditório só para quem não me conhece. Deltan pode ser péssimo exemplo de membro do Ministério Público e operador do direito, mas o devido processo legal também vale para ele. As garantias constitucionais, aliás, são para todos os cidadãos brasileiros, mesmo aqueles não tão bons assim. As liberdades são para todos, inclusive para aquelas pessoas que, em um mundo perfeito, talvez não merecessem a estas liberdades. Sobretudo, Deltan foi eleito. O direito dele ser deputado federal não é só dele, é também dos eleitores dele, Deltan. Juiz não mexe com resultado de urna. Sempre foi a minha posição enquanto juiz eleitoral. A não ser que se trate de um crime escandaloso, de um caso escandaloso de corrupção, de um caso de fraude eleitoral que efetivamente influencie no resultado das eleições, de maneira a adoecer, a conspurcar, a aviltar a livre vontade consciente do eleitor. O que não foi o caso do Deltan Dallagnol. Ele não cometeu fraude eleitoral, não cometeu crime e, portanto, por prudência, por respeito à República Brasileira, não se deveria modificar os caminhos tomados pelo voto do eleitor brasileiro.
Eu me lembro que na Suprema Corte americana, certa época, o juiz da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes, o Justice Oliver Wendell Holmes, estava diante de um candidato eleito em um determinado processo submetido à Suprema Corte norte-americana, estava diante de um candidato eleito extremamente vil, criminoso e corrupto, mas eleito. Um de seus assessores lhe perguntou se o juiz Oliver Wendell Holmes iria permitir a posse desse candidato vil, criminoso. E o juiz Oliver Wendell Holmes, respondeu ao assessor: filho, ele foi eleito. Se eleitor votar no capeta, eu pego pelo braço, eu cumpro meu dever, eu pego pelo braço o eleitor e levo até o inferno. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.